O que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Barcelona foi uma coisa de outro mundo. Quero dizer, foi pura mágica. Ele fazia o que queria com a bola e o mundo todo ficava de queixo caído com aquelas atuações geniais, aquelas jogadas absurdas. Por isso, chamamos de bruxaria, porque esse tipo de coisa não tem explicação. Ele era inexplicável. Um jogador fora de série, que fez muita gente se apaixonar por esse esporte maravilhoso que é o futebol. Agora, algumas pessoas falam do Ronaldinho como se ele fosse só um showman, um jogador de espetáculo. Mas não, ele foi um dos jogadores mais decisivos do Barcelona entre 2004 e 2005. Ele foi peça-chave na conquista da Champions League. Quando o Ronaldinho estava em campo, a gente já sabia que vinha alguma bruxaria. Ele podia fazer o que quisesse. Depois da Copa de 2002, a convivência do Ronaldinho com o técnico Luis Fernandes, do PSG, ficou insuportável. Ronaldinho queria jogar mais no ataque, enquanto Fernandes insistia que ele voltasse para marcar também. Eu não queria saber se ele gostava ou não, ele tinha que fazer, disse o técnico anos depois. Como se fosse birra, Fernandes começou a tirar o Ronaldinho cada vez mais cedo dos jogos. Isso irritava tanto o jogador quanto a torcida, porque nessa época o Ronaldinho já fazia jogadas incríveis. A diretoria do PSG, percebendo o descontentamento do craque e sabendo que ele queria sair, fez de tudo para segurá-lo. Mesmo depois de demitirem Luis Fernandes, Ronaldinho manteve sua decisão de sair e ir para um time grande da Europa. Ele sabia que, se continuasse no PSG, nunca ganharia nada importante. Então, colocou seu nome no mercado. E aí começou uma das maiores novelas do futebol. A coisa chegou a tal ponto que o presidente da Catalunha afirmou que o Ronaldinho tinha que assinar com o Barcelona, porque em Madrid os Galácticos já estavam formados e tinham acabado de ganhar uma Champions. Tudo começou quando Joan Laporta, então candidato à presidência do Barcelona, prometeu que traria David Beckham se ganhasse a eleição. Segundo Laporta, era praticamente certo. A torcida ficou empolgada, já que Beckham brilhava nessa época. E além de ser bom de bola, também era uma figura midiática. Nós queríamos um jogador que chamasse a atenção e fosse talentoso. Beckham era perfeito, bonito e bom jogador, disse Laporta. Mas nem sempre as coisas saem como esperado. Depois da vitória de Laporta, Beckham assinou com o Real Madrid, onde jogaria ao lado de Ronaldo Fenômeno, Figo, Roberto Carlos e Zidane. E o Barcelona ficou sem Beckham. Ronaldinho estava de um lado, jogando num dos maiores times da época, enquanto do outro lado tinha um time com um projeto ambicioso para destruir o seu maior rival. Mas apesar de todo o investimento, eles não ganhavam nada relevante há muito tempo. Os agentes dos dois clubes, junto com Ronaldinho e Assis, seu irmão e empresário naquela ocasião, marcaram uma reunião para fechar o contrato. O encontro rolou num hotel, com os representantes do Barcelona num quarto e os do Manchester United no outro. Assis ia e voltava entre os dois quartos, tentando sempre aumentar a proposta pelo futebol do irmão. Chegou um ponto onde o Barcelona não podia mais subir a oferta, mas o Manchester ainda podia. Os programas de TV estavam acompanhando tudo de perto e chegaram a anunciar que Ronaldinho não viria para o Barça, já que ele pedia mais do que o clube podia pagar. Mas quando Ronaldinho saiu do hotel com seu irmão, a surpresa, ele tinha assinado com o Barcelona. Isso mesmo, com o Barça. E por que ele fez isso? Por causa de Romário, Ronaldo e Rivaldo. Ele queria continuar o legado dele. Ele sempre quis jogar no Barcelona desde o começo. Então, quando o Ronaldinho viu que o Barcelona não podia aumentar a oferta, ele fechou com o time catalão. Os torcedores do Barça ficaram em êxtase. A comemoração foi tanta que parecia até que tinham ganhado um título. Pouco tempo depois, Ronaldinho foi apresentado no Camp Nou como o astro que ele já era, com o estádio lotado. Ninguém sabia naquele momento, mas ali seria o palco para uma estrela brilhar ainda mais. Enquanto o mundo todo falava do craque, Ronaldinho só pensava numa frase que seu pai tinha dito anos antes: jogue com alegria e se divirta em campo. Ele fechou com o Barcelona por 30 milhões de euros, sendo a maior estrela do time. Junto dele, o novo técnico Frank Rijkaard assumiu o comando. O primeiro jogo de Ronaldinho com a camisa do Barça foi no amistoso contra o Milan. O objetivo de Joan Laporta, presidente do clube, era mostrar para o mundo sua nova contratação. E deu muito certo. Ronaldinho marcou um golaço de fora da área e fez jogadas de tirar o fôlego, ajudando o Barça a vencer por 2-0. Ele deixou sua marca, mas sabia que precisaria de muito mais para se tornar um ídolo na Catalunha. Ronaldinho fez questão
questão de levar toda a sua família para perto e decidiu parar com as festas, focado completamente no futebol. Seu primeiro gol oficial pelo clube veio no empate de 1-1 contra o Sevilha, quando driblou 2 marcadores e chutou de fora da área, marcando o gol que fez o Camp Nou explodir em festa. Depois disso, vieram grandes jogadas, mais golaços e os dribles, sempre em direção ao gol ou com um propósito. Nunca à toa. Com a bola nos pés, Ronaldinho tratava ela como uma extensão do corpo, esbanjava a visão de jogo e não se importava com os adversários. Cara, era absurdo. O que ele estava fazendo realmente parou a Europa. E posso te afirmar, a temporada de 2003-2004 não foi a melhor de Ronaldinho. Muita coisa ainda estava por vir. O time conseguiu a 2ª posição no Campeonato Espanhol, o que foi um grande avanço, já que no ano anterior, sem Ronaldinho, o Barça tinha ficado apenas na 6ª posição. Em novembro de 2003, um jovem cabeludo, muito tímido e que já fazia sucesso nas categorias de base, foi incorporado à equipe principal do Barcelona. Ele fez sua estreia pelo clube no amistoso contra o Porto. No início da temporada 2004-2005, o Barça percebeu que precisava de mais jogadores para ajudar Ronaldinho. Foi aí que contrataram Samuel Eto'o, Deco e Edmilson para fortalecer o time na briga pelo Campeonato Espanhol, que não era conquistado desde 1999. O vestiário do clube era como qualquer outro, cheio de grupinhos de jogadores. A primeira vez que Ronaldinho treinou com Lionel Messi, ele não acreditava no que via. Logo depois do treino, ligou para uma amiga jornalista e disse que tinha acabado de treinar com um jogador que seria melhor que ele. Mas na época, Messi era apenas um garoto de 17 anos, muito tímido e que quase não saía de casa. Ronaldinho começou a ajudar Messi, tanto na timidez quanto nas habilidades com a bola. Todo mundo no clube via os dois treinando juntos, sozinhos, se aperfeiçoando. Como dizem por aí, uma lenda reconhece a outra, né? No dia 18 de agosto de 2004, o Brasil fez um amistoso contra o Haiti, uma partida organizada para arrecadar fundos e ajudar o país, que tinha sofrido com uma série de terremotos. Ronaldinho e Ronaldo eram as grandes estrelas, e todo mundo queria conhecê-los. O Haiti inteiro estava ligado naquele jogo. Mas o que mais importava era a alegria que Ronaldinho levava. Seu sorriso encheu o coração dos haitianos que tanto sofriam após os desastres. Nesse dia, a principal bruxaria de Ronaldinho foi curar a mente de um povo abalado pela tragédia. O Brasil venceu por 6-0, mas o resultado foi o que menos importou. De volta ao Barcelona, Ronaldinho e Eto'o formaram a dupla de ataque mais letal da Europa. Os dois jogavam juntos como se conhecessem há anos, executando jogadas que só eles conseguiam. Uma palavra descreve o início da temporada do Barça: extraordinário. O time começou arrasador, com 7 vitórias nas primeiras 8 rodadas, incluindo um 3-0 contra o rival Real Madrid, com um show de Ronaldinho. Na Liga dos Campeões, o Barça caiu no mesmo grupo do fortíssimo Milan, que tinha Maldini, Shevchenko, Kaká e companhia. A batalha estava apenas começando e Ronaldinho continuava encantando o mundo. Todo mundo sabia que quando aqueles jogos rolassem, o planeta ia parar. O poderoso ataque catalão contra a defesa intransponível italiana seria um verdadeiro embate de gigantes. Na Itália, o jogo foi disputado, com chances para os dois lados, mas aos 30 minutos do primeiro tempo, Shevchenko abriu o placar para o Milan, de cabeça. Era exatamente o que o time italiano queria. Depois disso, a muralha defensiva do Milan se montou. Maldini não deixava ninguém passar, e quando ele não conseguia, Alessandro Nesta estava lá para ajudar. Mais atrás, tinha o paredão Dida no gol. O Barcelona saiu derrotado por 1-0, mas o jogo de volta seria na Espanha, no Camp Nou. A estratégia do Milan era clara: deixar a bola com o Barça e seguir rápido no contra-ataque. E deu certo de novo. Shevchenko abriu o placar, fazendo 2-0 no agregado. À medida que o tempo passava e o Milan se fechava cada vez mais, as esperanças do Barcelona diminuíam. Mas Eto'o e Ronaldinho não iam desistir tão fácil. Após um belo passe de Xavi, Eto'o colocou a bola para dentro, diminuindo o placar. Ronaldinho sabia que naquele momento ele precisava fazer algo inesperado. Tentou de fora da área, cruzamentos, arrancadas, mas o Milan bloqueava tudo. Só que estamos falando do bruxo. Aos 44 minutos, ele fez uma de suas bruxarias. Recebeu a bola, deu um corte seco em Nesta, como se ele nem estivesse ali, e mandou uma bomba que Dida não conseguiu defender. O estádio veio abaixo.
a Catalunha foi a loucura e os jogadores do Milan ficaram perplexos. Ronaldinho saiu correndo e gritando. O placar estava 2-1 para o Barça, que avançava para a próxima fase. Depois desse jogo, não teve jeito. A FIFA elegeu o Ronaldinho como o melhor do mundo. E não era para menos. Todos paravam para vê-lo. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid na época, disse que Ronaldinho era magnífico. Na base do Grêmio, um dos técnicos de Ronaldinho chegou a dizer que ele nunca seria um grande jogador, porque não se adaptava aos seus treinos. Dá para imaginar o que ele pensou quando viu Ronaldinho ganhando o prêmio de melhor do mundo. Mas ainda tinha muito pela frente. Nas oitavas de final da Champions, o Barça enfrentou o Chelsea. No primeiro jogo, 2-1 para o Barça, mas no segundo, em apenas 19 minutos, o Chelsea fez 3 gols, deixando o Barça atrás. Ronaldinho conseguiu um pênalti e diminuiu o placar, mas ele precisava de mais. Precisava de uma bruxaria. Poucos minutos depois do pênalti, ele recebeu a bola na meia-lua, olhou para o gol e viu uma parede de jogadores do Chelsea. O jogador comum tocaria para o lado ou chutaria com força, mas ele era Ronaldinho. Gingou a cintura para um lado e para o outro e chutou sem distância, sem fazer força exagerada. O goleiro Peter Cech nem se mexeu. Que golaço! Infelizmente, no segundo tempo, o Chelsea fez mais um gol e venceu por 4-2. Mas aquele gol de Ronaldinho merecia ter valido por 2, de tão incrível que foi. O Chelsea viu sua vaga nas semifinais ficar em segundo plano. Tamanha foi a repercussão do gol que o camisa 10 do Barça tinha feito. Com o fim do sonho na Liga dos Campeões, Ronaldinho continuou firme e ajudou o Barcelona a encerrar o jejum no Campeonato Espanhol. A campanha foi incontestável: 25 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 73 gols marcados, melhor ataque, e 29 sofridos, melhor defesa. Finalmente, Ronaldinho conquistava um grande torneio na Europa, mas ainda havia outra taça para levantar, só que desta vez com outra camisa. Em junho de 2005, Ronaldinho liderou a seleção brasileira na disputa da Copa das Confederações, na Alemanha. O começo foi complicado, mas o Brasil chegou à final. O rival? A Argentina. O Brasil contava com Adriano, Kaká e Ronaldinho como protagonistas. E aquele jogo foi espetacular. Todo mundo jogou bem. 2 golaços de Adriano, um de Kaká e outro de Ronaldinho. O placar 4-1 para o Brasil, com a Argentina nem vendo a cor da bola nos 90 minutos. Ninguém acreditava no que Ronaldinho estava fazendo. Era muita técnica, muita energia e, o melhor de tudo, muita alegria. O sorriso no rosto dele não sumia por nada. Ele era um monstro em campo e todo mundo sabia disso. O Barcelona veio forte para a temporada 2005-2006, buscando mais um título no Campeonato Espanhol. Foram 14 vitórias consecutivas, mas logo atrás vinha o maior rival, o Real Madrid. Os galácticos tentavam a todo custo parar o Barcelona. No dia 19 de novembro de 2005, o Real Madrid recebeu o Barcelona no Santiago Bernabéu. A rivalidade estava no auge, o favoritismo era do Real. Jogando em casa, com seu time lendário, mas Ronaldinho tinha uma carta na manga. Alguns dias antes do jogo, Ronaldinho ligou para Andrés Iniesta. "Eu sei que são 3 da manhã, mas preciso te contar uma coisa", disse ele. E continua: "Em junho, tô assinando com o Real Madrid. É muito dinheiro, não tem como recusar. E por favor, não conta pra ninguém." Aí, antes que Iniesta pudesse responder, Ronaldinho desligou. Iniesta ficou sem entender, mas guardou o segredo. No treino antes do jogo, todos cumprimentaram Ronaldinho de maneira diferente, com respeito, mas meio cabisbaixos. Ninguém disse nada, mas ele entendeu. No dia do jogo, com a torcida madrilenha cantando alto, Ronaldinho pediu a palavra no vestiário. "Galera, esse jogo é importante. O time do outro lado é forte. Nos últimos dias, descobri que somos uma família. Liguei para cada um de vocês e disse que estava saindo, mas ninguém contou nada. Agora sei que estamos prontos para sofrer em silêncio, mas não para trair uns aos outros. Eu vou ficar aqui por muito tempo. Vamos pro jogo ensinar uma lição pro Real Madrid." Foi um belíssimo discurso. Quando o árbitro apitou o início, o estádio explodiu em gritos pro time da casa. Mas ninguém esperava o que estava por vir. Ninguém imaginava, mas o bruxo estava prestes a fazer suas bruxarias. Eto'o até abriu o placar, mas ele não é o protagonista dessa história. Quem rouba a cena é Ronaldinho Gaúcho. Primeiro, ele recebeu a bola no meio de campo pela esquerda, arrancou em velocidade, driblou um marcador, entrou na área, driblou outro e bateu no canto de Casillas. Gol!
Alguns minutos depois, Ronaldinho recebeu de novo na esquerda, um pouco mais avançado do que na jogada anterior. Ele partiu em disparada com a mesma ginga e impetuosidade. Dessa vez, invadiu a grande área do Real Madrid com uma naturalidade incrível, como se nem se importasse com os marcadores. E, de frente para Casillas, guardou mais um. A torcida do Real não acreditava no que estava vendo. As comemorações de Ronaldinho Gaúcho foram extravagantes. Afinal, do outro lado, estava Vanderlei Luxemburgo, técnico do Real naquela época. Anos antes, nas eliminatórias de 2002, Luxemburgo tinha reclamado de Ronaldinho Gaúcho, dizendo que ele estava gordo demais e o colocou no banco. Ronaldinho não gostou daquilo, que repercutiu muito na mídia. Então, 3 anos depois, ele estava dando troco no seu antigo técnico. E olha que eu nem mencionei os jogadores que estavam em campo pelo Real Madrid. Zidane, Ronaldo Fenômeno, Raul, Beckham, Roberto Carlos. Mas nem eles conseguiram segurar o poderoso ataque do Barcelona, formado por Eto'o, Messi e Ronaldinho Gaúcho. Foi mais ou menos como se um ídolo do Corinthians destruísse o Palmeiras na casa deles e a torcida do Palmeiras se levantasse para aplaudir o adversário. Quem contou isso foi Edmilson, que também fazia parte daquele elenco do Barça. Parecia até comercial, ele disse. Ronaldinho deixou os caras para trás, como se eles não fossem nada. Ele não empurrou, não derrubou, foi só com a ginga do corpo, na casa deles. E sabe o que é pior? Essa nem foi a melhor partida dele, completou Edmilson. Depois disso, só restava uma coisa: aplaudir de pé o que ele tinha feito. E foi isso que a torcida do Real Madrid fez. Aplaudiu o bruxo, sem vergonha nenhuma. E adivinha o que aconteceu no final do ano? Ronaldinho foi eleito mais uma vez o melhor jogador do mundo. Ele ganhou a bola de ouro. Ninguém conseguia parar ele. Ele era a grande estrela do futebol mundial. Mas ainda faltava algo para o craque, a Liga dos Campeões. Nessa temporada, o Barcelona conquistou a La Liga e foi avançando nas competições. Nas oitavas, enfrentou o Chelsea. Em Londres, o Barça venceu por 2-1. E no Camp Nou, com mais de 98 mil pessoas, o time catalão estava cada vez mais perto da glória europeia. Ronaldinho humilhou os ingleses com passe de calcanhar, chapéu, pedaladas e dribles que entortavam qualquer defensor. O craque fez de tudo e, claro, ainda marcou um depois de passar por 3 marcadores. O empate em 1-1 classificou o Barça e Ronaldinho brilhou mais uma vez, esbanjando seu talento. Nesse jogo, Messi também estava em campo. Uma das poucas vezes em que os 2 maiores ídolos do clube do século XXI atuaram juntos. A essa altura, a relação entre Ronaldinho e Messi já estava consolidada. O brasileiro ajudava Messi com seu futebol e compartilhou uma frase que seria importante para a carreira do argentino: jogue com alegria e se divirta dentro de campo. Essa era a mesma frase que Ronaldinho ouviu de seu pai e agora ele passava para Messi. Segundo Ronaldinho, Messi seria melhor que ele. E aí, o que você acha? Será que foi mesmo? Comenta aqui embaixo. O Barça seguiu avançando até chegar à final da Champions contra o Arsenal. Aos 18 minutos, o time inglês abriu o placar e depois da expulsão do goleiro, se fechou completamente. O Barcelona teve dificuldades, mas Eto'o e Belletti marcaram, virando o jogo para 2-1. O Barça conquistava sua segunda Champions na história, desde 1992. Ronaldinho finalmente alcançava a glória europeia. Em 2006, chegou a Copa do Mundo na Alemanha. O time do Brasil era sensacional, mas o treinador já estava ultrapassado e não admitia isso. A seleção avançou aos trancos e barrancos, apesar de Parreira. Ronaldinho, por outro lado, não brilhou como de costume nesse Mundial. Ele estava desgastado depois de uma temporada intensa pelo Barcelona, o que pode explicar o desempenho abaixo do esperado. Ronaldinho comentou sobre isso: a Copa de 2006 foi muito ruim para mim. Antes dela, diziam que eu era o Pelé. Depois, que eu não queria mais jogar, disse ele. Após perder a Supercopa da Espanha, ser eliminado da Champions e não conseguir o tricampeonato espanhol, surgiu uma pergunta no ar: será que a magia de Ronaldinho tinha acabado? Coincidentemente, nesse período, ele voltou com força para a vida noturna e parecia estar deixando o futebol de lado. Tinha ganhado tudo o que um jogador podia imaginar. Será que ele continuaria sendo bruxo de antigamente? Em 2008, o Barcelona contratou um jovem técnico que prometia revolucionar o futebol, Pep Guardiola. O objetivo de Pep era fazer uma limpa no elenco
e montar uma equipe que marcasse pressão o tempo todo, com posse de bola e um jogo avassalador. Vendo que Ronaldinho já não estava com o mesmo foco no trabalho, Guardiola tomou uma decisão importante. Informou a Juan Laporta que não queria contar com Ronaldinho Gaúcho para a próxima temporada. Laporta pediu mais um tempo para tentar reverter a situação, mas Ronaldinho não se ajudava. Chegou ao ponto de Laporta dizer que o craque precisava de novos desafios e um novo clube. O Manchester City estava interessado, mas Ronaldinho decidiu ir para o Milan. A torcida do Barcelona entendeu sua saída, mas foi doloroso para eles. Alguns argumentaram que ele tinha acabado de voltar de uma lesão séria no começo de 2008, por isso não estava 100%. Só que Guardiola nem quis ouvir. No meu tempo de folga, eu fazia o que queria, mas nunca deixei isso atrapalhar meu futebol, disse Ronaldinho Gaúcho. Em junho de 2008, ele se transferiu para o Milan por 18 milhões de euros, sendo um dos craques daquele time lendário que contava com Alexandre Pato, Beckham, Pirlo e o goleiro Dida. Entre outras lendas, era praticamente uma versão galáctica do futebol italiano. No mesmo ano, Ronaldinho foi para as Olimpíadas de Pequim, mas a seleção não foi tão bem, ficando apenas com o bronze. A partir daí, muita gente começou a se perguntar se ele ainda tinha espaço na seleção principal, já que a Copa se aproximava e Dunga não parecia muito contente com o futebol de Ronaldinho no Milan. O primeiro gol de Ronaldinho pelo Milan veio na melhor ocasião possível, num clássico contra a Internazionale, na vitória do time por 1-0. Na sua primeira temporada pelo clube, ele não foi titular absoluto, marcando 8 gols em 29 jogos na Série A. Na temporada seguinte, quando foi eleito o futebolista da década, Ronaldinho começou no banco, mas aos poucos foi recuperando a forma. Voltou a ser o melhor jogador do time, com passes incríveis, gols e jogadas que reacenderam a esperança da torcida, e já viu o time se enfraquecendo. Ronaldinho parecia feliz de novo com o futebol, suas bruxarias estavam de volta, mas nada comparado ao que fez do Barcelona. Seu nome já era ofuscado por Messi na Espanha, mas Ronaldinho se sentia orgulhoso disso. Eu participei da formação de um dos maiores jogadores da história, disse ele satisfeito. Anos depois, em janeiro de 2010, marcou 2 gols na vitória por 3-0 sobre a Juventus. Contra o Siena, fez seu primeiro hat-trick, com 3 golaços. A prova de sua grande temporada foi o prêmio de maior assistente na Série A, com 14 passes, além de 12 gols na Liga. Pela Liga dos Campeões, o craque deu show nas oitavas de final contra o Manchester United, quando marcou um gol e deu uma assistência para outra. Mas o time perdeu o jogo decisivo por 3-2 em pleno San Siro e acabou eliminado, mesmo com todo o empenho de Ronaldinho. Dunga não se comoveu e deixou o craque de fora da convocação para a Copa de 2010. As aparições de Ronaldinho com a amarelinha foram ficando cada vez mais raras. Em 2009, ele jogou apenas 3 partidas, em 2010, só uma. O fato é que, mesmo com ele, o fraco time brasileiro não teria ido bem na Copa da África. Na temporada seguinte, Ronaldinho estava nitidamente abalado, tanto por não ter sido convocado, quanto pelo Milan não ser mais a potência de anos atrás. O craque não estava feliz em campo. Depois de um tempo, começou a ficar no banco e seus dias no Milan estavam contados. Ele manifestou o desejo de sair e voltar para o Brasil. O plano era, claro, voltar para o Grêmio, jogar bem até a Copa de 2014 no Brasil e encerrar sua carreira com a amarelinha, quem sabe com um título mundial. Era um bom plano, mas já começou de forma diferente do previsto. No dia 10 de janeiro de 2011, Ronaldinho assinou com o Flamengo. Comenta aqui embaixo o que achou dessa fase do bruxo e também se você quer que eu faça um vídeo da parte que fala sobre o tempo dele no Brasil até o encerramento da carreira. Não esquece de se inscrever no canal para apoiar esses vídeos, que dão uma trabalheira para serem feitos. Muito obrigado pelos comentários e likes, vocês são demais. Até!